Vamos ser agora nutridos, alimentados e fortalecidos na palavra do nosso Deus, que está em Marcos capítulo 13. Então, com fé e amor, leiamos juntos em oração. Marcos 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali,
não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. O tema que nós vamos meditar hoje aqui no capítulo 13 de Marcos, é isso que vocês estão vendo no slide, repita depois de mim: o fim está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Por que esta palavra, o fim está próximo, é uma verdade indubitável na Escritura? Porque na última página da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus prometeu 3 vezes, e da sua boca nunca saiu nenhuma mentira. Ele prometeu 3 vezes: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Certamente venho sem demora. Isso é Jesus falando. Ele vem sem demora. Em termos temporais, cronológicos, nós podemos calcular que o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus não pode de nenhuma forma, de acordo com as promessas de Deus, de acordo com o que nós temos nas Escrituras, não pode de nenhuma forma ser nem igual e muito menos maior do que foi o tempo antes da primeira vinda de Jesus. Antes da primeira vinda de Jesus, nós temos ali cerca de
8 milênios por aí, mais ou menos. Esse é o cálculo de Abraão, tá? De Abraão para frente, cerca de 8 milênios até Cristo. Nós estamos hoje no início do 3º milênio, depois que Jesus veio pela primeira vez. A sua vinda está próxima. Aleluia. O fim está próximo, porque esse tempo que nós estamos vivendo agora, desde que Jesus veio ao mundo até a segunda vinda, que ainda acontecerá, esse tempo é chamado na Bíblia de últimos dias. Toda vez que a Bíblia fala últimos dias, por exemplo, no livro do profeta Joel, capítulo 2, a mesma profecia de Joel que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é profecia para os últimos dias. E também no início da carta aos Hebreus, onde está escrito: outrora, antes de Cristo, no período da antiga aliança, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados através de muitos profetas. Mas nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Últimos dias. Portanto, desde que a igreja nasceu, ela foi orientada, desde as pregações apostólicas do primeiro século, tá, a viver aguardando como muito breve, sem demora, a volta do Senhor. Tem um texto até do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele até achava que Jesus ainda vinha à terra enquanto ele estava vivo. E diz: nós que estamos vivos seremos arrebatados. E já se passam, então aí, né, mais de 2000 anos, estamos no 3º milênio desde que Jesus veio. Se a igreja no primeiro século vivia a expectativa da volta do Senhor, essa expectativa deve ser maior ainda para nós que tocamos os últimos dias, que estamos vivendo em tempos tão difíceis, tá? Em que os homens na terra estão vivendo de tal forma que não há lugar para Deus mais em suas vidas. Os poderosos são eles. A humanidade está empoderada. Eles são os poderosos, não mais Deus. Não há mais lugar para Deus na vida dos homens. Tempos difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos. Quando eu falo isso, eu penso nas criancinhas que vão crescer aí e enfrentar essa realidade pior do que a que nós hoje estamos enfrentando. Como que essas crianças precisam estar preparadas com o conhecimento da palavra de Deus, senão são varridas por esse ateísmo, por esse secularismo, por esse humanismo sem Deus, arrastados pelas torrentes diabólicas que Satanás vomita sobre toda a humanidade. Repita depois de mim: o fim está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Marcos capítulo 13 termina este bloco de 3 capítulos, o 11, o 12 e o 13, cujo título é, diga, Últimos Eventos. Nós vimos que esse texto tinha uma introdução no capítulo 11, do versículo 1 ao 26, cujo título é, diga, 2 dias.
um filhote de jumenta, um jumentinho, cumprindo a profecia de que ele era o enviado de Deus. Estava escrito no Antigo Testamento que Jesus tinha que vir montando num filhotinho de jumenta, num jumentinho. Isso foi o primeiro dia. Depois dele fazer isso, ele voltou para a cidade de Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, onde ele costumava ficar hospedado. No segundo dia, enquanto ele voltava para Jerusalém, ele amaldiçoou a figueira que não tinha frutos. Aquela figueira representava Israel. Nesse segundo dia, ele purificou o templo, expulsando de lá os mercadores, os comerciantes, aqueles que estavam fazendo das celebrações rituais uma oportunidade de comércio, de angariar dinheiro. Jesus os expulsou. Ao terceiro dia, então, o terceiro dia é o texto maior aí, é o desenvolvimento que vai do capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 13, versículo 37, diga, terceiro dia. Bom, nesse terceiro dia, Jesus ficou mais ocupado em Jerusalém, ele fez mais coisas, né? Nós vimos que do capítulo 11, versículo 27, até o final do capítulo 12, que termina no versículo 44, que foi o nosso capítulo da semana passada, né? A autoridade de Jesus foi questionada pelos religiosos e foi justificada por Jesus. Como no dia anterior, no segundo dia, Jesus havia purificado o templo, no dia seguinte, os sacerdotes, que se sentiam os donos do templo, se sentiam os donos da religião, vieram perguntar: com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus encostou eles na parede, perguntando sobre o batismo de João. Como eles não souberam responder, Jesus também, de propósito, não falou para eles com que autoridade ele fazia isso. Mas no capítulo 12, que nós vimos na semana passada, Jesus deu a resposta correta, tá? Deu a resposta correta, justificando a sua autoridade espiritual que ele recebeu do Pai, usando o versículo 1 do Salmo 110, onde Davi recebeu a visão de Jesus, recebendo do Pai toda a autoridade do seu reino. Quando Jesus estivesse então assentado na glória, o Pai ia dizer para ele assim, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. Não existe nada no universo, não há ninguém no universo que esteja fora do domínio da autoridade do Senhor Jesus. Ele tem autoridade sobre todos. E que no que diz respeito à humanidade, Jesus Cristo tem autoridade para salvar e autoridade para condenar. Assim ele se tornou o rei do reino de Deus. E por isso, quando Paulo fala do reino de Deus em Colossenses 1,13, ele chama o reino de Deus de o reino do Filho, o reino do Filho do seu amor. Esse texto todo que nós estamos meditando, né? Esses 3 capítulos aí importantes, o 11, o 12 e o 13, encerra hoje aqui com o capítulo 13, cujo título é, diga, Apocalipse de Marcos. É um texto, né, que muito se assemelha à revelação do Apocalipse sobre o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, ok? Mas é um texto interessante, tá? Marcos escreveu muito bem, orientado por Pedro, palavra de Deus, muito legal. Mas quem escreveu melhor, com maiores detalhes, foi Mateus, tá? Se você quiser ler o Apocalipse de Marcos,
compare com o capítulo 24 de Mateus, que é o Apocalipse de Mateus. Em Mateus, esse texto está mais completo, né, do que o de Marcos, mas o de Marcos também está aqui e é palavra de Deus para nós. Esse capítulo 13 tem uma introdução nos primeiros 4 versículos, que é Jesus saindo do templo, por isso diga fora do templo. Quando Jesus saiu do templo aqui, isso teve um grande significado que nós vamos meditar daqui a pouquinho. E aí vem o desenvolvimento do versículo 5 ao 37, que é em si mesmo o, diga, discurso apocalíptico. Muito bem, ok? De todo esse discurso, enquanto eu estava orando por essa congregação, o Espírito de Deus me deu a ordem de trazer para vocês o último versículo, 37, onde Jesus falou assim, ó: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Repitam vocês. Aleluia, ok? Muito bem. Ora, o fim está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Portanto, em meio à realidade que nós vivemos, o que Jesus nos exorta é vigiai. Ele nos exorta a vigilância. Tem alguns elementos importantes sobre os quais nós temos que vigiar. No entanto, nós vamos primeiro fazer uma abordagem geral aqui do Marcos capítulo 13, ok? Pega aí no princípio aí do capítulo, né, que está escrito assim no versículo 1, ó: ao sair Jesus do templo. Deixa eu explicar para você a importância dessa frase aqui. Isso aqui não é apenas uma coisa insignificante. E saiu do templo, tal. Essa saída de Jesus aqui do templo tem alguns significados. Primeiro significado é que Jesus sabia que nunca mais ele iria entrar nesse templo. Jesus sabia que nunca mais iria entrar nesse templo aí, que era o templo de Jerusalém, o templo que Herodes construiu. Por isso, na época de Jesus, ele era chamado Templo de Herodes, por causa da construção dele, foi toda patrocinada pelo Império Romano. E os sacerdotes, os judeus, se gloriavam desse grande monumento. De 40 a 70 anos se levou para construir esse templo, tá? Muito construído, com pedras escolhidas, lavradas, preparadas, e eles se vangloriavam. A religiosidade se vangloria dos seus templos no mundo. A religiosidade se vangloria das suas grandes construções, das suas catedrais, das suas basílicas, dos seus grandes prédios e templos de igreja. E Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para isso. A Bíblia Sagrada afirma categoricamente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus só habita em templos feitos por Ele, nós. Mas Ele não habita em todo mundo. Ele só habita naqueles que amam Jesus e que por amor a Jesus obedecem a sua palavra. João 14, 23. Jesus foi quem declarou isso. Em João 14, 23. Se alguém me ama,
guardará a minha palavra. Guardar a palavra é obedecê-la. A esse aí o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Esses são os verdadeiros templos de Deus. É somente a esses que Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6. O vosso corpo é templo, santuário vivo do Espírito Santo de Deus. Todos os outros corpos de seres humanos que não são de Deus, que não amam Jesus, que não obedecem a sua palavra, são moradas de demônios, e não moradas, não templos do Espírito Santo. Pois bem, a religiosidade mundial se vangloria dos seus templos de pedra, luxuosos, caríssimos. Quanto dinheiro já foi empregado em construção de grandes templos, para dizer que é casa de Deus. Não é casa de Deus. Deus não habita aí. A atmosfera espiritual que envolve essa primeira frase aqui, de Marcos capítulo 13, versículo 1, ao sair Jesus do templo, Jesus estava saindo do templo para dar uma lição aos seus discípulos, aos seus apóstolos e para nós, para dizer assim: olha, Deus não tem nada a ver com esse templo aí. Deus não tem nada a ver com essa religiosidade que eles praticam aí nesse templo. Deus não se agrada de nada disso. Esse povo deveria estar preparado para me receber, mas eles me odeiam. Eles me odeiam, mas amam o templo. Jesus estava aqui. Olha só, nós temos nesses 3 capítulos a figueira no capítulo 11, a parábola dos maus vinhadores aqui no capítulo 12, e Jesus aqui saindo, dando as costas para o templo. São 3 expressões em Marcos 11, 12 e 13, de que Jesus está manifestando a decepção de Deus com a nação de Israel e com o judaísmo que essa nação aprendeu a praticar. É uma religião sem Deus, uma religião sem Cristo, uma religião sem revelação, uma religião sem luz, uma religião nas trevas, uma religião na ignorância, e que rejeitou não apenas os profetas que vieram antes de Jesus, mas rejeitou o próprio Filho de Deus enviado do céu. Esse templo não presta para nada. Esse templo não presta para nada. Essa religião não presta para nada. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa diabólica. E Jesus está dando as costas. Eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais entro aqui. É essa atmosfera desse evento, desse acontecimento da saída de Jesus do templo. Templo dentro do qual Jesus tentou pregar várias vezes. Dentro desse templo, Jesus chegou a fazer milagres. Dentro desse templo, Jesus deu várias lições. Mas esse povo não ouve. Tem ouvidos, mas não ouve. Agora aqui, Jesus está definitivamente saindo desse templo. Está dando as costas.
Os discípulos perceberam isso. Os discípulos perceberam, peraí, hoje Jesus está diferente, ele já veio aqui várias vezes nesse templo, ele já pregou aí nesse templo, mas agora o jeito que ele está saindo de um jeito diferente. E parece que um dos discípulos, não fala qual, aqui preocupado, veio para Jesus e falou: mestre, volta aqui um pouquinho, dá as costas para o templo não, dá uma olhada, mestre, olha só que maravilha, que pedras, que construções, o senhor não acha isso uma coisa tremenda aí de Deus? Essa é a atmosfera da pergunta do discípulo, ele está preocupado. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter agora uma instituição não templária? Todo mundo sente segurança no templo. A nossa segurança não está em templo. A nossa segurança está em Cristo. O discípulo aqui estava preocupado. E agora? Nós não vamos ter templo? Mestre, olha que pedras, que construções. Aí o versículo 2 começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Jesus não deu a menor importância ao que esse discípulo estava querendo mostrar para ele. Que pedras, que construções. Jesus desvalorizou tudo isso que ele valorizava. A religiosidade valoriza templos. Jesus desvaloriza completamente templos. Jesus não dá valor a templos. E os homens que dão valor a templos, eles mostram que não dão valor a Jesus. Porque Jesus não é templo, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus, o Deus que disse lá em Isaías capítulo 66 versículo 1: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me fareis vós? Fui eu quem criou todas essas coisas. Que casa me fareis vós? A religiosidade é templária, porque os religiosos sentem a segurança no templo. Os homens espirituais têm segurança na pessoa de Jesus. Jesus é a nossa segurança. Aleluia. E Jesus então, esse mas que começa o versículo 2, é Jesus fazendo o contrário do que o discípulo estava tentando fazer, tentando mostrar para Jesus o quanto ele ainda valoriza o templo. Olha, mestre, que pedras, que construções. É como se Jesus dissesse assim: você não vale nada. Está vendo essas grandes construções aí que você está me mostrando? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus falou uma profecia que se cumpriu no ano 70. No ano 70 do século I, Jerusalém foi invadida por exércitos romanos que destruíram completamente o templo. E nessa época um general romano chamado Tito deu uma ordem, isso está nos livros de história, nos anais da história da igreja, dos primeiro século da igreja. O general romano Tito ordenou que os soldados empunhassem picaretas para quebrar todas as pedras, porque ele pensava que tinha ouro aí no meio das paredes. Ele foi tentar garimpar o ouro do templo, derrubou tudo, e essa profecia de Jesus aconteceu literalmente. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi derribado.
E nunca mais Deus permitiu construir templo naquele lugar. Deus permitiu que, na época das cruzadas, os muçulmanos tomassem Jerusalém e construíssem a mesquita deles, que até hoje está lá, aquela, quando tira foto de Jerusalém, vê lá a mesquita com a cúpula dourada dos islâmicos. Não ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus então saiu do templo e foi para um lugar que ficava ao contrário do templo, né? de frente, no Monte das Oliveiras, e se assentou. E aí vieram os discípulos mais chegados, Pedro, que orientou João a escrever, aqui o Marcos, orientou Marcos a escrever. Marcos chamava João também, o nome dele era João Marcos. Pedro, Tiago, João e André, né? Duas duplas de irmãos aqui, né? Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos, e lhe perguntaram em particular, versículo 4, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá que todas elas estiverem para cumprir-se? E aí Jesus então começa o discurso apocalíptico no versículo 5. Esse discurso tem que ser entendido por nós da seguinte forma, tá? Do 5 até o 13, nós consideramos para nós, para nossa época, tá? E para o fim dos tempos. Do 14 até o 18, já se cumpriu historicamente. Do 14 ao 18, tá? Não tem nada a ver conosco, a não ser um pequeno detalhe, pequeno detalhe que é a parte A do versículo 14. Um detalhe que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E depois volta a ser completamente coerente para nós, e até o fim, até a volta de Jesus, do versículo 19 até o 37. Só esse pedacinho aí do 14 ao 18 que é um pouco diferente. Então, do 5 ao 13, o que Jesus diz aí? Ó? Primeiro ele começa exortando assim, olha, vede que ninguém vos engane. Repita isso. Como é que você faz para alguém não te enganar? Qual é a única forma de você saber que não vai ser enganado? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso é o ministério da igreja. Ensinar aos cristãos, filhos e filhas de Deus, convertidos, renascidos, ensinar a palavra, ensinar a verdade, porque quem conhece a verdade não será enganado. Não tem como ser enganado pela mentira quem conhece a verdade. Infelizmente, existe um fenômeno no meio da cristandade no mundo inteiro, é que a maioria rejeita o conhecimento. A maioria quer uma religiosidade superficial. A maioria quer só um Deus que cure, faça milagres e abençoe a vida deles aqui na terra, e depois os leve para o céu. Mas conhecer Deus e conhecer bem a sua palavra, conhecer as suas doutrinas, essa maioria rejeita, e por isso se tornam os muitos que serão enganados. Aqui no versículo 6, ó. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Porque esses muitos são enganados,
Oséias, capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído espiritualmente, destruído por heresias, porque não tem conhecimento. E o pior que o povo que não tem conhecimento está convencido pelo diabo que não precisa de conhecimento, que em igreja não tem que ter conhecimento, que não precisa de conhecimento. Eles não têm conhecimento, não querem ter conhecimento e têm raiva de quem tem conhecimento. Não querem saber de conhecimento. Resultado, são destruídos espiritualmente por acreditarem, por serem enganados por hereges e falsos pregadores, que lhes pregam mentiras, até mesmo operando milagres e sinais. Enganarão a muitos. Essa é uma realidade de todas as épocas. É um fenômeno de todas as épocas, e que a única explicação que a gente pode ter disso na palavra de Deus é Mateus 22, 14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são os que se esmeram no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra. A maioria, os muitos chamados, não querem saber de conhecimento e por isso se tornam marionetes das mentiras de Satanás. Doutrinas falsas que vêm com a deturpação das Escrituras, daqueles que deturpam a palavra para a própria destruição deles, como Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3. Muito bem, muitos são enganados. Por isso Jesus começou dizendo: olha só, vocês quatro vieram me perguntar isso, então eu vou falar isso para vocês quatro, ó. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Como que ninguém vai me enganar? Como eu posso ficar livre de engano? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Tendo o seu prazer na palavra. Meditando nela de dia e de noite. É a única maneira. Aleluia. E aí, versículo 7, ó. Guerras, rumores de guerras. Tudo isso ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo isso todo dia. Isso é notícia de todo dia na terra. E manifestações da natureza, como terremotos, causando fomes, causando mortes, causando chuvas, tornados, tempestades, enchentes, deslizamentos. Mas os homens não enxergam que isso são sinais para se arrependerem. Não, eles querem continuar nos seus pecados, tá? Essas coisas são o princípio das dores. E Jesus fala só para os seus, ó, versículo 9: vocês estão de sobreaviso. E vocês que creem em mim, vocês vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser levados a tribunais. Fica tranquilo, porque se vocês conhecem a palavra de Deus, se vocês têm o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo falará através de vocês. Não se preocupe quando for levados em tribunais. Isso aí está do 9, 10 e 11, tá? O Espírito Santo falará por vocês, tá? Haverá tanta divisão entre os homens por causa de Cristo. Um é de Cristo, outro não é de Cristo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, no 12, né? E assim pessoas se levantarão uns contra os outros da sua própria família. Isso é... Cuidado, irmãos, isso aí é uma das coisas do fim, é o crescimento do ódio
no mundo entre as pessoas. Ódio no mundo entre as pessoas. Hoje tem ódio até no futebol. Uma torcida odeia os torcedores de outra torcida e são capazes de matá-los. Esse ódio está disseminado na política. Por isso que cristão não entra em política. É um lugar de ódio, uma atmosfera de ódio. Se odeiam. E por isso tanta morte, tanto sangue derramado. E Jesus disse que nós, versículo 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Falamos de perseverança aqui no domingo passado de manhã. Muito bem, até o 13, está vendo como até o 13 é bem válido para nós? Agora, do 14 ao 18... vou tirar só um adendo aqui, no 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Esse abominável da desolação, ele faz parte de uma profecia entregue por Deus a Daniel. Daniel falou desse abominável da desolação, situado onde não deve estar. E Mateus coloca no lugar santo, o abominável da desolação, no lugar santo. Quem lê entenda. Se quem lê entenda aí está entre parênteses, mas esse aí faz parte do texto original, tá? Então, quem lê entenda que faz parte do texto original. Então, a profecia de Daniel tem um cumprimento histórico e tem um cumprimento profético. O cumprimento histórico do abominável da desolação representa o 666, que foi o primeiro anticristo histórico. Esse primeiro anticristo histórico, ao qual se refere o número 666, isso já passou. Isso já se cumpriu lá no primeiro século, se cumpre a uma pessoa, é o número de um homem. Esse homem foi o imperador romano César Nero. Foi o imperador romano César Nero que ordenou a invasão de Jerusalém. Ele queria destruir tudo aquilo. E depois também ordenou a perseguição ao cristianismo e exterminar os cristãos da face da terra. O nome de Nero, que é Neron na língua latina, no latim do Império Romano, cada uma daquelas letras tem uma numerologia cujo resultado é 666. Isso é um cumprimento histórico, isso já aconteceu aqui. E Jesus então alertou, quando isso acontecer, quando esse imperador maligno aí levantar, então façam o que está aí, do 14b até o 18. Para eles lá, isso aqui não é mais para nós. Agora, esse abominável da desolação, o significado profético dele, tá? O significado profético é, na verdade, o anticristo que virá no início da grande tribulação, conforme Apocalipse, capítulo de número 6, na abertura do primeiro dos 7 selos. Vem um homem num cavalo branco, e a sua arma é um arco, tá? Um arco de atirar flechas, atirar setas inflamadas. Esse aí é o anticristo. Cristo virá, a vinda de Cristo no fim da grande tribulação, está profetizada em Apocalipse 19. Ele vem num cavalo branco, mas ele não tem um arco, ele tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca. Então esse abominável da desolação no lugar santo é o anticristo, mas ele só aparecerá
depois que tudo tiver sido preparado. Antes disso, o lugar santo, que eram as congregações cristãs, onde o evangelho deveria estar sendo pregado, esse evangelho vai sendo aos poucos substituído por falsos evangelhos, por falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas que entram na igreja e os crentes já vão acreditando, já fazem parte do abominável da desolação, situado onde não deve estar. Não deveria estar nos lugares aonde só o evangelho de Deus deveria ser pregado. As heresias que entraram nas igrejas, que estão destruindo a espiritualidade dos crentes nas igrejas, nada mais são do que uma das coisas que está acontecendo no mundo inteiro para a preparação da vinda do abominável que é o anticristo. Amém? Bom, o primeiro anticristo lá, o 666 César Nero, Jesus orientou os seus discípulos para orientar depois os crentes daquela época, que quando isso acontecer, quando aquele homem lá assumisse o trono, aí tudo isso está no 14 é para eles, não é para nós. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aí não é para nós. Quem estiver em cima, no telhado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque a violência dessas pessoas, desses soldados, era também enfiar a espada na barriga das grávidas, matando a elas e os seus filhos, ou matando os seus filhos, elas e seus filhos recém-nascidos. Por isso, ai das que estiverem grávidas ou amamentando, e, versículo 18, orai para que isso não suceda no inverno, porque no inverno é muito difícil de fugir para as florestas, fugir para o deserto, fugir para os campos. Numa época de deserto, de inverno, é morte certa, mas as casas deles não serão mais seguras para retê-los ali, e não vai ter esconderijos no inverno para escondê-los daqueles que vêm matá-los. Então isso aqui já se cumpriu no ano 70, mesmo ano em que o templo foi destruído e que Jerusalém foi invadida. Agora, do 19 para frente, também cabe a nós, assim como do 5 ao 13, do 19 até o 37, aqui sim também é para todos nós, tá? Isso aqui vale para nós. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, do 19 até o 23, do 19 até o 23, Jesus está profetizando os 7 anos da grande tribulação. Okay? Os 7 anos da grande tribulação, que são desenvolvidos lá no Apocalipse. No Apocalipse, a maior parte do Apocalipse é falando dos acontecimentos dentro da grande tribulação. E o 24 até o 27 é o fim da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. E aí sim, versículo 26, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia. E nós viremos com ele, porque ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nós viremos com Jesus, porque o fim da grande tribulação vai ser o início do reino milenar de Cristo, e nós reinaremos com ele sobre a terra. E aí do 28 ao 37, a parábola da figueira é a exortação à vigilância. Por isso chega no último versículo: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Leia de novo. Rapidamente, alguns elementos dessa vigília. Primeiro elemento dessa vigília é, amados, hoje
Em algum momento do seu dia, desde que você acordou hoje, você teve um momento a sós com Deus? Um dos elementos da vigília é a oração pessoal. É o que os antigos chamavam de devocional pessoal. Muitos crentes não têm mais a devocional pessoal, que é fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Deus espera cada um dos seus filhos e filhas particularmente para um tete-a-tete diário com Ele. Diário, irmãos, todos os dias Deus quer um encontro marcado com você. Celular desligado, se desliga do mundo. Aonde? No melhor lugar que você possa encontrar e não vai ser interrompido. E esse devocional tem que ter uma tremenda qualidade espiritual, que é o que nós vemos na mãe de Samuel, Ana. É nessa devocional que você vai derramar a sua alma diante de Deus. Você vai falar com Deus como você está, como está a sua alma, como está a sua vida diante das situações, diante das circunstâncias, diante do seu momentum. Em latim tinha essa expressão, o seu momentum é o momento exato da sua vida presente agora, como você está agora, com o que tudo que você está passando está influenciando você agora. Você tem que levar isso na intimidade com Deus em oração todos os dias. Esse é um grande aspecto da vigília. Esse devocional também tem outra qualidade. É a qualidade do Salmo 1, versículo 2. É a meditação na palavra de Deus. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você não pode passar um dia sem cumprir a sua agenda diária de leitura e de meditação. Duas coisas diferentes. Uma é a leitura e a outra é a meditação. Digamos, uma leitura de 10 capítulos e a meditação em um versículo. No mínimo, é isso, todos os dias. Esse devocional pessoal vai te dar uma tremenda base espiritual de vigilância. Mantendo a sua mente, mantendo a sua alma, mantendo o seu espírito despertos para tudo o que ocorre no mundo e nas suas circunstâncias e na sua família e ao seu redor, e você saber, ter clareza, ter discernimento de como você deve se conduzir em meio a tudo isso. É assim que filhos de Deus vivem, movidos pela sabedoria de Deus. Além desse aspecto devocional pessoal, nós temos o que estamos fazendo agora aqui, a devocional congregacional. Isso aqui que estamos fazendo aqui é a devocional congregacional. E eu tenho uma tremenda vergonha diante de Deus e de Jesus
de nós não conseguirmos fazer isso todos os dias. E que ainda que façamos 4 vezes na semana, 2 no domingo, 1 no sábado, 1 na quarta, não conseguimos que todos estejam aqui juntos. Cada um quer escolher um diazinho para vir. Enquanto está escrito em Hebreus 10, 25, que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais é urgente a congregação. Porque nela somos alimentados espiritualmente, somos alimentados na palavra, e isso nos torna despertos, acordados, atentos, para não entrar em tentação, para não cair nas artimanhas do inimigo. Quando Jesus falou vigiai, Ele não está mandando a gente fazer uma vigília aqui na igreja até amanhecer o dia de vez em quando. Ele está mandando a gente vigiar 24 horas por dia, onde quer que estejamos. Separados, cada um nos seus afazeres, sua casa, sua família, e unidos quando tem a oportunidade congregacional. Porque ali, Salmo 133, derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. Vigiai, irmãos. Todo desvio do caminho começa com deixando congregação, deixando oração, deixando palavra. É assim que começa todo o desvio. E é aí que o diabo abocanha, porque ele anda em derredor, procurando a quem devorar. Se o diabo sabe que se você tiver muita coisa que se ocupar, você não vai ter tempo para congregação, e não vai ter tempo para oração, não vai ter tempo para leitura e meditação da palavra, ele vai trazer um monte de bugiganga para te ocupar. Porque ele sabe que isso funciona para você não se alimentar espiritualmente, não se nutrir espiritualmente, porque você está, ocupado e preocupado com um monte de coisas. Marta, Marta, Jesus disse, andas muito inquieta e te preocupas de muitas coisas. Pouco é necessário, até mesmo uma só coisa. Aprenda a escolher a boa parte, que não lhe será tirada. Isso é vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estamos vivendo em tempo cada vez mais, onde a necessidade de vigilância é maior. Vigilância, irmãos. Vigiar aqui é vigiar sobre a sua qualidade de vida espiritual. Porque o crente que tem qualidade de vida espiritual, o diabo nunca vai derrubá-lo. Ele vai ser sempre mais que vencedor sobre todas as coisas.